Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou resolver a prova da MS Concursos. É um concurso da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. Ele foi realizado em 2017. Então vamos lá. Vou resolver passo a passo cada questão. A primeira questão é uma questão que envolve regra de 3 e porcentagem. Diz o seguinte: Carlos adquiriu um carro novo e pagou 40 mil por ele. Com o passar dos anos, ocorre depreciação linear no preço desse veículo. Considerando que em 9 anos o preço do carro será 25.600, podemos afirmar, com base nessas informações, que em 12 anos o valor do carro será. Aí você tem as alternativas: 14.400, 19.200, 20.800, 22.400. Esta é a primeira questão de matemática, tá? A questão 26. Então veja, o carro valia 40 mil. Em 9 anos ele passou a valer 25.600, que é a depreciação. Ele quer saber quanto que ele vai valer após 12 anos. Então, primeiro, eu vou calcular a depreciação em 9 anos. Então, eu vou pegar o preço 40 mil menos 25.600. Então, vai dar quanto? Dá 14.400. Essa aqui é a depreciação, tá? Em 9 anos, tá? Então agora, com esta depreciação em 9, nós vamos calcular a depreciação em 12. Então vamos lá. Vamos pôr aqui anos, depreciação. Em 9 anos, a depreciação foi quanto? 14.400. Em 12 anos, será de quanto? Tá? Então, eu baixo uma seta aqui para verificar se a regra de 3 é simples, direta ou inversa. Então, eu baixo sempre a seta para baixo. E analiso. 9 anos é 14.400. 12 anos vai ser maior, não é isso? Então, esta coluna vai aumentar. Esta aumentou de 9 para 12. Quando as duas colunas aumentam ou diminuem, a regra é direta. Então, a seta fica voltada no mesmo sentido. E o que isso significa? Significa que eu vou armar a regra de 3 do jeito que ela está aqui. Ó. Eu não vou inverter. Quando ela é inversa, eu tenho que inverter as colunas. Então, aqui eu multiplico 9 vezes x. 9 vezes x é igual 12 vezes 14.400. 9x é igual. Aí você faz essa multiplicação. Dá 172.800. Então, x é igual a 172.800 dividido por quem? Por 9. Se faz essa divisão, ela dá uma divisão direta. Ou
dá uma divisão exata, tá? Quer dizer, a depreciação em 12 anos é 19.200. Cada ano que passa, a depreciação vai aumentando. 19.200 em 12 anos, tá? 19.200 em 12 anos. Então eu pego o preço do carro, 40.000 menos 19.200. Quanto que dá 40.000 menos 19.200? Dá 20.800. Entendeu? Você entendeu também que a prova colocou 19.200. Então, quando você encontrou aqui 19.200, com certeza muita gente marcou na letra B. Mas 19.200 é a depreciação. Então, a resposta é quanto? 20.800. A letra C. Tá? É uma questão um pouco trabalhosa essa daí. Agora, a segunda questão, a 27. Seja a expressão seno ao quadrado de x, 1 mais cosseno ao quadrado, 1 mais cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, 1 menos cosseno de x. X é maior que zero, x é menor que π sobre 2. Nessa questão, não interessa você se preocupar com isso aqui não, tá? Então, ao simplificar, obteremos. Você vai simplificar esta expressão trigonométrica. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, são relações trigonométricas, tá? Então, nós vamos desenvolver. Aqui eu vou multiplicar seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. No denominador, multiplico também 1 mais cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. Tá? Aqui no numerador não posso fazer mais nada. Então só vou repetir. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. No denominador eu posso fazer, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho produtos notáveis. O primeiro elemento é 1 e o segundo é o cosseno de x. Eles são separados pela adição e subtração. Então, quando vem um produto de uma expressão dessa, eu faço o seguinte, olha, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, cosseno de x, tá? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui fica como? Seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. 1 ao quadrado dá 1. Cosseno de x ao quadrado fica assim, o cosseno ao quadrado de x. O quadrado, pessoal, não vai ficar no x, não. Fica em cima do cosseno, tá? Aqui foi engano. E agora? Por enquanto não saí do zero ainda. Continuo do mesmo jeito. Então, nas relações trigonométricas, a solução está aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Se você voltar na relação trigonométrica, a relação trigonométrica fundamental da trigonometria é essa aqui, ó. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
tá? Você tem que conhecer essa relação. Agora, se eu tenho 1 menos o cosseno ao quadrado de x, basta eu isolar o seno. Se eu isolar esse seno, eu vou jogar o cosseno para o segundo membro. Então vamos ver como é que fica. Ó. Eu vou isolar o seno no primeiro membro e vou passar aqui, ó, o cosseno vem como? Negativo. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x equivale a quem? Ó? Equivale ao seno. Entendeu? As relações trigonométricas é isso. Você tem que ir trabalhando com os conceitos, com as fórmulas. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu ponho apenas seno ao quadrado de x. Tá? Com isso, eu posso cancelar seno com seno. Quando eu cancelo, a resposta vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x. Entendeu? Mas para isso, você tem que estudar as relações trigonométricas, tá? Esta é a principal. É a relação que envolve seno e cosseno. Então, sempre que vier seno e cosseno, talvez ela seja a solução. Então, você vai marcar também na letra C. Essa questão 28 é uma questão muito fácil. É só você organizar e resolver. Raoni, Ingrid, Maria Eduarda, Isabela e José foram a uma prova de hipismo, na qual ganharia, né, o competidor que obtivesse o menor tempo final. A cada uma falta, seria incrementado 6 segundos no tempo final, tá? Então, cada falta, ele vai aumentar 6 segundos no tempo dele. Então, a Ingrid, é só você anotar aqui para não se enrolar. A Ingrid fez 1 minuto e 10 segundos, tá? Com uma falta. Então, se ela fez uma falta, o tempo dela vai aumentar. Ela não tinha feito 10 segundos? 10 segundos, 10 mais 6 dá 16. Esse 1 tracinho, pessoal, significa minuto e 2 tracinhos significa segundos, tá? Depois da Ingrid veio a Maria Eduarda. Eu vou escrever só Maria. A Maria fez o quê? 1 minuto e 12 segundos. Só que ela fez 100 faltas. Se ela não teve nenhuma falta, ela vai ficar com o mesmo tempo. A Isabela fez 1 minuto e 7. Só que com 2 faltas. 1 minuto e 7. Com 2 faltas. Então fica como? Cada falta é 6. 6 mais 6, 12. 12 com 7 dá quanto? Vai para 19, não é isso? 12 mais 7. Depois da Isabela, veio Raoni. O Raoni fez 1 minuto e 10 segundos, sem falta. Se ele não teve falta, ele vai ficar com o mesmo tempo. E por último, o José. O José fez o menor tempo, 1 minuto e 5. Só que ele fez uma falta. Então esse tempo dele vai aumentar. 5 mais 6 dá 11.
Então, quem fez o menor tempo? 1 em 11, 1 em 10, 1 em 19, 1 em 12, 1 em 16. Ó, quem fez o menor tempo foi o Hayumi. Então, você vai marcar na letra D. Questão 29. Em um plano cartesiano, há um triângulo de vértices menos 3 e 7, menos 8 e 1, 5 e 3. Calcule a área desse triângulo. Tá? Então vamos calcular a área desse triângulo. Esse triângulo ele está num plano cartesiano, sabe? Naquele gráfico. Então não adianta você aplicar as fórmulas da geometria, base vezes altura dividido por 2. Não. Aí é outra coisa, é geometria analítica. Na geometria analítica, a área do triângulo é calculada por esta fórmula. 1/2 que multiplica o módulo de D. O D é o determinante, tá? Então a gente precisa saber quem é esse determinante, tá? O determinante, pessoal, ele é calculado com esta fórmula. X1, tá? X1, Y1, X2, Y2, X3 e Y3. Não tem 3 pontos? Ó. Aqui é o ponto 1, que é o primeiro, o segundo ponto e o terceiro. O primeiro ponto é o X1, Y1. O segundo ponto é X2, Y2. O terceiro ponto é X3, Y3. Só que o determinante ele tem mais uma coluna aqui, ó. Tá? Então é isso, pessoal. O determinante ele segue esta fórmula, um determinante de ordem 3. Ó. Ele tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, nós vamos resolver primeiro esse determinante, tá? Então, o determinante é igual x1. Aí você substitui. Quem é o x1? É o menos 3. Y1 é o 7. O número 1 é uma constante, tá? Você não troca. X2, ó, o segundo ponto, menos 8. Y2 é 1 e a constante 1. X3 ó, é o 5 e o 3. Pronto. O determinante de terceira ordem, você resolve assim. Ó. Você dobra essas duas primeiras colunas aqui. É a regra mais prática de resolver um determinante de 3 linhas e 3 colunas. Tá? Então, aqui você vai calcular o determinante. Então, D é igual. Você multiplica aqui, ó, nessa diagonal. Nessa posição, quando você vem para a direita, o sinal do determinante é positivo. Tá? Então, você vai multiplicar menos 3 vezes o 1 e vezes o 1. Agora você vai multiplicar essa outra diagonal. Positivo. Então é 7 vezes 1 vezes 5. Tá? Agora você multiplica a terceira diagonal e última. Mais 1, esse 1 aqui, ó, vezes o menos 8, vezes o 3. Entendeu? Só que quando você vem às 3, agora você vai voltar. Ó, 3 também, ó. Entendeu? Então, na volta, você vai atribuir o sinal negativo. Ó. Então, fica 7 com sinal negativo, vezes menos 8 vezes 1. Menos 3 vezes 1 vezes 3. Ó. Aí eu ponho negativo aqui, menos 3 vezes 1 vezes 3. Menos, que é da fórmula, 1 vezes 1 vezes 5.
Você pode fazer direto, tá bom? Então, o determinante fica igual a quanto? Aqui é mais, ó, mais e menos vai dar menos. 3 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Aqui é tudo mais, fica mais. 7 vezes 1 vezes 5 dá 35. Aqui é mais, aqui é menos. Ó, mais e menos dá menos. 1 vezes 8 vezes 3 dá 24. Agora você vem aqui, ó, menos e menos dá mais. 7 vezes 8, 56. Menos e menos dá mais. 3 vezes 1 vezes 3 dá 9. Menos, aqui é tudo mais, vai dar menos 5. Então você vai fazer essas continhas aqui, ó. Menos 3 mais 35, menos 24, mais 56, mais 9, menos 5. Fazendo essas contas, pessoal, eu vou dar o valor para você. O resultado é igual a 68. É só você fazer o jogo de sinal, beleza? Então, você encontrou o determinante. Lembra que a gente falou qual é a fórmula do determinante? É 1/2 vezes o módulo do determinante. Esse módulo significa que se for positivo, vai continuar positivo. Se der negativo, o resultado será positivo. O módulo de um número é sempre positivo, tá? Então fica 1/2 vezes o módulo do D. Quem é o D? 68. 1/2 vezes. O módulo de 68 é 68. Então 68 dividido por 2, que é igual a quanto? A 34. Então esta é a área do triângulo. Então você vem e marca onde? Na alternativa A. Então, é a área do triângulo em geometria analítica, tá? Questão 30. Dentre as alternativas, qual faz a afirmação verdadeira? A subtração de dois números inteiros resultará em um número inteiro. A subtração de dois números naturais resultará em número natural. A divisão de dois números naturais resultará em número natural. A divisão de dois números inteiros resultará em um número inteiro. Então eu vou anotar aqui para vocês quais são os números naturais. Tá lembrado? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Esses são os números naturais, a partir do zero. O conjunto Z significa números inteiros. Quais são eles? Eles são os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1. O zero é inteiro, o 1, o 2, o 3 e infinito. Tá? Então lembre-se, número natural, número inteiro. Os números inteiros são os números naturais mais os números negativos. Agora vamos responder. A subtração de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro? Sim. Sempre que você subtrair dois números inteiros, por exemplo, 3 menos 2 dá 1. Tá? 2 menos 3 dá menos 1. Então vai ser sempre inteiro. Então essa resposta é verdadeira. Segunda, a subtração de dois números naturais sempre resultará em um número natural? Não. Por quê? Quando eu faço uma subtração, eu vou até demonstrar aqui para você. A letra A.
você entender melhor. A subtração de dois números inteiros resultará em um número inteiro? Vamos ver aqui. Ó. O 2 e o 3 são inteiros. 2 menos 1 é 1. 1 menos 2 é menos 1. Aqui pertence aos inteiros e aqui pertence aos inteiros. Então a alternativa A é verdadeira. A B. A subtração de dois números naturais resultará em um número natural? Vamos ver a letra B. Números naturais, 2 e o 3. Se eu fizer 3 menos 2, dá quanto? Dá 1. Pertence aos números naturais. Agora, se eu fizer 2 menos 3, dá menos 1. Não pertence aos números naturais. Porque menos 1 não é natural, é inteiro. Então a letra B é falsa. A letra C. A divisão de dois números naturais sempre será natural? Também não. Vamos pegar o 3 e o 2. Olha. Se eu pegar 3 dividido por 2, dá a fração. Isso aqui é racional, tá? Não pertence aos naturais. Então é falso. D. A divisão de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro? Não, a mesma coisa. Se eu pegar o 3 e o 2 é inteiro também. Se eu pegar, por exemplo, o menos 3 e o menos 2, também não dá. Menos e menos dá mais. Isso aqui não pertence aos inteiros. Fração pertence aos números racionais, tá? Então a única verdadeira é essa. A subtração de dois números inteiros é sempre inteiro. Tanto faz se subtrair indo e voltando, o resultado vai ser inteiro, tá? Questão 31. A questão 31 diz o seguinte: qual é o volume de uma lata de óleo perfeitamente cilíndrica, cujo diâmetro é 8 centímetros e a altura 20 centímetros? Aqui faltou o centímetro, tá? Então ele quer saber o volume. Se é um cilindro, o volume do cilindro, pessoal, é a área da base do cilindro vezes a altura. Mas o que é um cilindro? Se você considerar a parte de baixo de um cilindro ou a parte de cima, o cilindro é um círculo. Então a área da base do cilindro é a área do círculo. Qual é a área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Tá? Então vamos calcular a área da base. Ele mandou usar o π igual a 3, para facilitar. O raio, quem é o raio, pessoal? Aqui ele deu quem? O diâmetro. O diâmetro é 8 centímetros. O raio é a metade, tá? Então o raio é igual a quanto? A 4. Entendeu? Então o raio é a metade do diâmetro, que é 4 ao quadrado. Então a área da base é igual a 3 vezes 4 ao quadrado dá 16. A área da base é igual a quanto? 3 vezes 16 dá 48. Tá em centímetro? Então é o que? Centímetros quadrados. Só que ele não quer a área da base, ele quer o volume. Então o volume é quem? A área da base vezes a altura. Que é a área da base? 48 vezes a altura, que é 20. Então o volume é igual a 48 vezes 20. Que dá o quê? 960
60. Está em centímetro. Então, é centímetros cúbicos. Só que as alternativas estão em litro e ml. Tá? Então, você vai lembrar, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 960 centímetros cúbicos corresponde a quanto? 960 ml. Então, você vai marcar o quê? Na letra D. Tá? Então, é isso. Você pode utilizar o volume direto aqui na fórmula. Você pode pôr π vezes r ao quadrado vezes quem? Vezes a altura. Eu prefiro fazer separado, mas tem gente que faz assim, ó. Π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tanto faz você fazer dessa forma, tá? Não tem problema. Agora, a questão 32. Um aparelho de televisão que custa 1.600 estava sendo vendido numa liquidação com desconto de 40%. Marta queria comprar esta televisão, porém não tinha condições de pagar à vista. O vendedor propôs que ela desse um cheque para 15 dias. Só que aí ela vai pagar 10% de juros sobre o valor da venda de liquidação. Ela aceitou e pagou pela televisão o valor de quanto? Então, assim, a televisão custava 1.600. Só que tem um desconto de 40%. Então, você vai calcular 40% de quanto? De 1.600. Como é que a gente calcula isso? Basta fazer isso, ó, 40 vezes 1.600 e divide por 100. Aqui você cancela 2 zeros no denominador e pode cancelar 2 no numerador. Então ficou 48 vezes 40 vezes 16, que dá quanto? 40 vezes 16. Dá 640. Esse aqui é o valor do desconto com os 40%, tá? Então, se a televisão era 1.600 menos 640, quanto que ela vai custar? 1.600 menos 640. Ela vai custar 960, tá? Só que a Marta, como ela não tem à vista, ela vai pagar 10% em cima de 960. Então, 10% de 960. Então, como é que ela vai fazer aqui? Fica 10 vezes 960 sobre 100, que é o valor, tá? Aí eu posso cancelar 2 zero aqui e 2 aqui, ó. Ficou quanto? 96. Tá? Entendeu a matemática? Custava 1.600, 40% de desconto, passou a custar 960, ó, com desconto. Só que tem 10% de juro, porque ela vai pagar com cheque. Então ela vai pagar 96 a mais. Então ela vai pagar 960 mais 96. Dá quanto? 1.056. Esta é a resposta que você vai marcar, tá? Então, pessoal, eu vou parar aqui e na próxima aula a gente continua a partir da questão 33. Tchau, pessoal, e até a próxima.